de Deus, outro reino. Reino absolutamente diferente do que nós estamos acostumados neste mundo pelas duas vias. Tanto porque este mundo não propaga nada do reino de Deus, anda na contramão, e outra que até os movimentos que dizem que seguem o reino de Deus muitas vezes se perderam também e não estão seguindo o movimento Cristo, senão o movimento religioso. Percebem a dificuldade? De um lado, nós temos este mundo com a proposta dos seus reinados. Nessa semana, nós, por exemplo, testemunhamos, como na anterior, alguns reinados querendo se impor sobre pessoas com brutalidade, com violência. E isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas também, muitos tipos de reinado que se infiltram até mesmo dentro das famílias e dentro das igrejas, também não tem a ver com o reino de Deus, infelizmente. Mas existe um movimento, existe um caminho, existe um reinado que tem o sopro do Espírito e que este sim vem de Deus e ele está movendo também nas igrejas e nas famílias e também nas nações e também, inclusive, nas nações que nos parece mais distantes de experimentar este reino, como o Afeganistão, por exemplo. O reino de Deus também está lá. Ele está lá operando, ele está lá visitando lares, famílias, e ele está usando pessoas que são discípulos de Jesus. Ele está usando pessoas que diz assim: olha, Jesus veio para libertar. Você não precisa esconder o rosto. Você não precisa se envergonhar. Ele te curou, ele te sarou. Você é digna, você é digno. Você é amado, você é aceito. Esse é o reino de Deus. Ele tem essa mensagem, mas ele vai além. Ele diz mais. E hoje eu queria mostrar para você algumas coisas mais que este reino nos fala. É triste nós assistirmos a humanidade dando passos para trás, não é? É muito triste isso. Nós, muitas vezes, que julgamos que estamos em uma situação melhor, dado, por exemplo, o conhecimento que nós, seres humanos, principalmente neste último século, adquirimos. O desenvolvimento da tecnologia é extraordinário. Quem diria, não é verdade? Quem diria, até eu quando criança, jamais imaginaria que no meu bolso estaria em mãos, em poucos toques na tela, contato com o mundo. Jamais imaginaria isso. Quem diria, nós crescemos muito no desenvolvimento das ciências, a bioquímica, por exemplo, todas as engenharias, nós crescemos na medicina, e isso é extraordinário. É extraordinário nós vemos como que o ser humano ele tem usado de maneira extraordinária a sua mente. Mas, ao mesmo tempo, nosso coração se entristece, porque nós vemos que a condição interior do homem continua tão podre, tão feia, tão deformada, como sempre. E às vezes com a sensação de ter piorado até. Como que isso nos fere? Que ao passo aquilo que realizamos com as nossas mãos se parece tão belo, tão desenvolvido, tão criativo, mas ao mesmo tempo a nossa alma é tão empobrecida, tão deformada. Por isso hoje eu lamento. Eu lamento que nós somos uma humanidade assim. Que nós, em pleno século XXI, com tantos maus exemplos históricos de civilizações que vieram com violência e deixaram rastros, mortes e tristezas, que não resultou nada de bom para aquele país ou nação, a não ser o benefício de uma minoria mínima. Ainda assim nós continuamos a repetir as mesmas histórias e às vezes em nome até de Deus. É lamentável. É de chorar. É de se entristecer. E é de olhar para o céu e dizer: Pai, tenha misericórdia de nós, porque nós não sabemos, não temos a noção do que estamos fazendo. Por isso eu lamento, eu choro.
Eu choro também porque eu sei que aquilo que acontece lá no Oriente não está muito distante de nós. Lá o pessoal mata a tiro pessoas que pensam diferente. Aqui a gente mata de outro jeito. Aqui a gente mata de um jeito mais sofisticado, mais sutil. Um jeito que nós saímos impunes na lei. A gente mata dentro da gente, as pessoas. A gente mata com a nossa repressão, com a nossa repulsa, com o nosso ódio, daqueles que são ou pensam diferente. Lá no Talibã, o pessoal esconde o rosto das mulheres. Aqui, muitas vezes, a gente finge que o rosto não existe. Nós não estamos tão distantes assim. A realidade lá não é tão alheia à nossa realidade aqui. Nós também, em nome de religião, em nome dos nossos dogmas, em nome de partido político, em nome das nossas preferências, em nome de qualquer movimento ou facção, seja lá o que você é adepto a, nós também vamos atropelando, pisando, fazendo vítimas. Nós também somos assim. Porque nós estamos falando de uma questão de essência do ser humano. Uma essência que ele foi deformado desde lá de Adão. E o reino de Deus, ele vem ser como uma voz de protesto também a isso. O reino do meu Pai, diria Jesus, não é assim. Não é assim. Não é assim do jeito que vocês estão conduzindo. E então, eu estou cansado também. Eu estou cansado do nosso mundo viver como tribo. Estou cansado das tribos, onde cada uma defende o seu interesse. Eu estou cansado desse tipo de humanidade. Eu estou cansado da disputa para ver quem pode mais, quem tem mais, quem sabe mais. Eu estou cansado de um mundo assim. Eu estou cansado de um mundo em que, para onde eu olho, existem bandeiras sendo levantadas, as quais, por necessidade, para se manter em pé, tem que derrubar um monte de outra. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado deste mundo de tribo selvagem, onde para eu sobreviver eu tenho que matar a outra. Onde qualquer tribo que se levanta com um pensamento diferente, eu me sinto ameaçado, o meu reinado corre perigo, logo eu tenho que fazer de tudo para calar, suprimir, eliminar, excluir aquela tribo. E às vezes a gente usa o nome de Deus para fazer isso também. Eu estou cansado. E para ser sincero também, eu olho para dentro de mim e me questiono. Eu me questiono porque eu não estou também distante de levantar as minhas taxações, os meus menosprezos, os meus preconceitos a pessoas que são diferentes ou pensam diferente. Eu não me vejo livre disso. Afinal de contas, eu também fui criado numa tribo, que evidentemente a minha tribo é a mais correta e a melhor. Nós somos treinados para pensar assim. Então eu estou cansado desse mundo. E eu não quero ser um que adiciona a um mundo. Se eu pudesse resumir a nossa geração hoje, eu diria que a nossa geração é a geração da briga das tribos. Geração da briga das tribos. E nisto vem o movimento do reino de Deus mostrando um caminho absolutamente outro. O Ed René Kivitz, ele cita, abre aspas, a índole fundamentalista, essa de que eu tenho a verdade absoluta, em detrimento de todo conceito ou verdade, outras que se possam levantar. Isso aí é o fundamentalismo que está presente na religião, na política e em vários outros segmentos. Ele fala que a índole fundamentalista, ou seja, essa perspectiva de vida tribal, selvagem, para eu sobreviver eu tenho que matar você. Essa índole fundamentalista está presente em todos os espaços de exclusão e segregação. Em todos os lugares em que se prevalece a ideia de que existem seres humanos desclassificados, desqualificados e que podem ser marginalizados, subalternizados, usados e abusados.
Em todos os espaços assim, aí está a essência do fundamentalismo excludente ou a essência da perspectiva de vida tribal selvagem. No mundo religioso, para ser mais prático, nós adotamos aquela postura puritana. Não me toque, não me rele, não se aproxime. Aqui é lugar santo. Você não conhece as Escrituras como nós. Você não tem o mesmo comportamento do que nós. Você não segue a minha ordem sexual assim como veio de Deus. Não me toque, não me rele. Você não pertence aqui. Você não é daqui. Que mundo é esse que estamos construindo? Que mundo é esse? Que mundo é esse? Alguém já perguntou isso, né? Que mundo é esse? Estilo de vida tribal é um reflexo de uma humanidade prepotente. É o que nós somos. Prepotente é eu querer ser Deus da minha vida. Eu quero ser Deus da minha vida. Agora, para eu ser Deus da minha vida, eu preciso também ser Deus da sua vida. Porque você existindo e pensando diferente de mim e não contribuindo para mim é uma ameaça ao meu reinado. Portanto, você é um perigo. Portanto, você tem que ser eliminado. Para eu eliminar você, eu tenho que controlar você. Então, se eu quero ser o meu Deus, eu acabo tendo que ser também, ou tentar ser, o Deus sobre você. Essa realidade em que vivemos, de um mundo segregado, dividido em tribos, não é novidade. Está desde a história antiga. É que a gente não aprende com a história. A gente repete ela, ciclos e ciclos. Ela está presente nas civilizações históricas e ela também está presente nas páginas da Bíblia. E eu peço você abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios será a nossa leitura essa manhã, capítulo 2. E eu queria trazer um pouquinho o contexto para vocês aqui dessa carta escrita por apóstolo Paulo à igreja dos gentios, na maioria convertidos lá numa cidade romana chamada Éfeso. Nos dias de Jesus, principalmente os circunstantes de Jesus, no ambiente onde Jesus caminhava, havia dois grupos de pessoas, tão somente, dois grupos. Um grupo que dizia, nós, judeus, descendentes legítimos de Abraão, possuidores das promessas de Deus, e o resto, a rapa, os chamados gentios. No mundo de Jesus era assim, ou você era filho legítimo de Abraão, um hebreu, judeu, ou você era qualquer outra coisa, então era gentio. Poderia ser romano, grego, de qualquer lugar. E o sentimento era de segregação. Porque, olhando mais para o fundamentalismo judaico, existiam essas falas. Por exemplo, muitos judeus da época de Jesus diziam que os gentios haviam sido criados por Deus para servir de combustível ao inferno. Muitos judeus da época de Jesus diziam que se você encontrasse uma mulher grávida no caminho, em emergência, prestes a conceber, que você não deveria ajudar, porque você estaria ajudando mais um gentio, vir ao mundo. Não ajude. Gentio, quanto menos, melhor. Se um dia um judeu se casasse com uma gentia, a comunidade dos judeus faziam um memorial de velório, simbolizando que aquele judeu estava simbolicamente morto para a comunidade judaica. Ele não existe. Ele rompeu, não merece nem ser tratado como um vivo, como um ser humano vivo. O templo de Jerusalém,
nós sabemos, havia o lugar santo dos santos, em que o sumo sacerdote se adentrava uma vez por ano. Mas também havia o lugar santo, onde os sacrifícios eram oferecidos pelos sacerdotes e os judeus poderiam frequentar ali. Mas bem abaixo do templo havia um pátio. E lá no pátio ficavam os gentios. E os gentios tinham que olhar para cima para ver o templo. E entre os gentios e o templo havia um grande muro, em que impedia os gentios terem acesso a esse Deus que aparentemente é exclusivo dos judeus. E muito interessante que achados arqueológicos foram colocados lá no Museu de Istambul, e que inclusive Flávio Josefo, o historiador do século I, também conta sobre isso, que nos muros de Jerusalém haviam placas fixadas dizendo que nenhum estrangeiro deve atravessar o limite deste muro, e aquele que atravessar o muro será culpado de sua própria morte, que se seguirá. Quer dizer que se o gentio atravessar o muro, se ousar a pisar no pátio, no templo, é culpa dele a morte. Ele morre sendo culpado. Em outras palavras, os judeus estavam dizendo: você não é um de nós. Você não tem o nosso pai. Você não tem a nossa lei. Você não tem os nossos costumes. Você não tem a nossa pureza. Quero abrir ressalva aqui, que eu estou falando dos judeus mais fundamentalistas. Nem todos os judeus pensavam assim. Mas esse pensamento de tribo selvagem estava rolando até dentro do judaísmo, nas facções, porque a gente sabe que existiam os fariseus, os saduceus, os essênios, os escribas, os zelotes. Esses eram segmentos diferentes dentro do judaísmo. E todos eles levantavam a sua bandeira, a sua tribo, e dizia que a outra está absolutamente enganada. E muitas pessoas chegavam até Jesus com expectativas assim. Pedro, por exemplo, gostava dos zelotes. O zelote era o pessoal que achava que o reino de Deus seria conquistado pela força, pela brutalidade, que nós venceríamos o Império Romano levantando um exército competente. Então, Pedro sempre achou Jesus assim, faltando iniciativa, né? O cara é muito coitado. Tanto é que Pedro, ele sempre foi ousado no uso da espada, cortou a orelha do soldado, em defesa de Jesus. E Pedro era sempre aquele que estava estimulando Jesus. E aí, Jesus? É agora? Como é que é? Estamos aí. Páscoa. Certo? Poderia ter entrado diferente, né, Jesus? Entrou num jumentinho. Devia ser uma cavalaria. Alguns segurando leões. Os zelotes eram mais ou menos assim. Mas havia o grupo essênios, por exemplo, que fala assim que o reino de Deus ele se experimenta apenas na sua interioridade e que nós não devemos nos contaminar com o mundo. Então o que eles faziam? Eles iam para as cavernas e não tinham contato com o mundo. Meu amigo, se você fosse ali um judeu, você ia ver tanta gente querendo te convencer para seguir o segmento dele. E havia essa mentalidade de tribo selvagem. Por isso, aquele contexto não está distante do nosso. Não está distante do que acontece no Oriente, na Ásia Central. Nós, humanidade, estamos todos nivelados e somos colocados, expostos à luz do reino de Deus e ficamos envergonhados por sermos desse jeito. E aqui então está o apóstolo Paulo falando com os gentios. Porque os gentios, nisso tudo, eles se sentiam como, meus queridos? Cidadãos de segunda categoria no reino de Deus. Eu não sou um judeu, né?
É mais ou menos assim como o filho meio bastardo, que os filhos legítimos, na refeição, ficam olhando de atravessado, falam assim, o que você está fazendo aqui? E aí os judeus iam se recuando e comendo no cantinho, não pode repetir o prato, a sobremesa pega por último, é mais ou menos assim. É assim que eles se sentiam. Que Deus era mais para os judeus e que eles estavam meio lá de intrometidos. Quem é que levantou essa mentalidade? O apóstolo Paulo chega e fala assim, nada mais longe do que a verdade. E qual é a verdade? Vamos ler então. Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante, que vai dizer. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele, Jesus, era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Que dois ele está falando? Judeus e gentios. Continua, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, e aqui perceba, meus queridos, o coração do apóstolo Paulo de não apenas querer confrontar aqueles que ainda insistiam na mentalidade de tribo selvagem dentro da igreja, no caso de os judeus que estavam lá, embora minoria, mas principalmente encorajar e colocar um brado de celebração, de segurança, de identidade, de certeza, de garantia no coração dos gentios, que se sentiam inferiores. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, não são. Mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, não sinta constrangido na mesa. Você é tão filho legítimo quanto qualquer outra pessoa que está aqui. Você tem os mesmos direitos, as mesmas honras, a mesma dignidade. Mesmo que os seus costumes sejam diferentes, mesmo que a sua bagagem de vida e o seu parentesco seja diferente, você tem os mesmos privilégios da mesa. Interessante que nós, muitas vezes, damos ênfase, e eu acho que ênfase nunca vai ser exagerada, de que Jesus ele veio rasgar o véu do templo. E que não há mais separação entre nós e Deus, certo? Ele rasgou. Ele anulou aquele véu que separava o lugar santo dos santos. E falando, agora qualquer um tem acesso direto a Deus. Não precisa mais de intermediários. Mas muitas vezes, se não quase todas as vezes, nós não damos ênfase de que Jesus não apenas rasgou o véu do templo, mas ele também
derrubou o muro da inimizade entre eu e o meu próximo. Portanto, se eu digo que agora eu tenho acesso livre a Deus, mas eu rejeito o meu próximo, eu sou a incoerência mais aberrante deste mundo. Porque Jesus veio romper com os dois, meus queridos. Não só com o véu, mas ele aboliu o muro. Ele destruiu tudo. Veja que interessante, então, que a religião separa. Cristo nivela. A religião exclui da mesa. Cristo inclui a mesa. A religião constrói muros. Cristo derruba muros. O que nós estamos celebrando hoje é Cristo. O reino de Deus. Portanto, cabe a nós pensarmos em nosso coração que muros que eu tenho levantado contra os outros. Porque esse daí Jesus já derrubou há muito tempo. E aqui vem mais um texto para os irmãos que tocou muito ao meu coração e eu queria usar esse texto também. Há 2 domingos atrás eu falei na perspectiva de quando nós nos escandalizamos de Cristo. Eu não sei se vocês lembram quando eu falei isso. Que Jesus fala, feliz é aquele que não se escandaliza por mim, por minha causa. Mas agora eu vou inverter. Eu vou fazer a pergunta, o que mais escandaliza Jesus? Qual é o verdadeiro escândalo para Jesus? O que Jesus olha e fala assim, não, isso não. Isto não. O que seria isso? Que Jesus olha, ele trata com muita severidade, embora sempre oferecendo a misericórdia, mas ele não abre mão. Porque isso escandaliza o coração de Deus. O que é isso? Mateus 18, versículo 5 em diante. Jesus fala assim, olha, quem recebe uma destas crianças, Mateus 18, 5, quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Lembra, né, que aqui o contexto é, Jesus, tira esses pivetes daqui, porque está atrapalhando a nossa aula doutrinária, o nosso sossego, o nosso chazinho das 5, a nossa refeição do peixe assado aqui. Tira, Jesus. É estorvo. E Jesus fala, não. Deixa vir. E ele usa aqui mais uma vez esse contexto para trazer uma lição. Ele fala, quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Então, se você não quer me receber bem, então, aprende a receber criança. Aí ele continua, meus queridos, e aqui está o ponto. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Os pequeninos aqui não diz respeito apenas às crianças. Jesus está usando as crianças aqui como referência para representar qualquer ser humano considerado menor. Qualquer ser humano marginalizado. Qualquer ser humano socialmente indesejado. Um estorvo, um estrangeiro, com costumes esquisitos, que me agride só com a sua presença, seja nas suas maneiras, no seu cheiro, no seu jeito de falar, sei lá. Jesus está querendo usar uma criança como este símbolo de pessoas aparentemente menores. E Jesus fala, olha, se você tiver rejeição no seu coração a essas pessoas, a ponto de interromper no amor, a ponto de não querer que elas se aproximem, afastar, saiba que seria melhor você tivesse amarrado uma corda no pescoço com pedra e se jogado no mar. Exagerou, né? Ô Jesus. Vindo de Jesus, eu acho que ele exagerou, hein? Você não acha? Eu acho, hein?
Isso é um escândalo para Jesus. Por quê? Porque no meu reino, jamais as coisas acontecem assim. Jamais. No meu reino, os últimos são os primeiros, e aqueles que se acham os primeiros, eles são os derradeiros. O maior escândalo no reino de Deus, ou o maior escândalo no coração de Jesus, é maltratar os pequeninos, os indefesos, os órfãos, as viúvas, os que não têm voz e nem têm vez. É um escândalo no reino de Deus a gente fazer isso. É um escândalo vir o governo com seu poder e sufocar a voz daquele que não consegue sair da condição de miséria. E ele nem tem chance de protestar. Nem tem chance de encontrar uma alternativa. Este é um escândalo para Jesus. Um escândalo. Escândalo para Jesus é você interromper o amor a alguém e dizer, esse daí não merece mais. E Jesus olha para você e fala, mas desde quando você merece? Você me escandalizou agora. Então não somos nós só quem escandaliza de Jesus. Ele se escandaliza da humanidade. Porque muitas vezes a humanidade faz coisas que era melhor ela nem ter vindo ao mundo para fazer. Era melhor ela não ter existido. E nós fazemos isso. O verdadeiro escândalo para Jesus é aquele puritano, como eu já disse. Que ele é da igreja santa e participa da ceia do Senhor que é santa, e ele sobe no palco que é santo, e ele ministra a Bíblia que é santa, e a família dele é santa, e os filhos são santos. Não toque, não rele. E ele olha de cima para baixo. E Jesus aparece e fala, você me escandaliza. Interessante, né? E quem escandaliza Jesus não são os pecadores, não são as prostitutas, não são os assassinos, não são os viciados. Esses não escandalizam Jesus. Até porque, se a gente fosse contar quem não é isso, não sobraria ninguém. Certo? Mas aqueles que desprezam os pequeninos, Jesus fala, para. Esse eu me escandalizo. Esse é o reino de Deus. Está vendo como que muitas vezes o nosso jeito de ser igreja é o inverso do reino de Deus? Está vendo? Que nós muitas vezes usamos o nome reino de Deus nas nossas colocações e Jesus fala, isso aí não tem nada a ver comigo. É verdade. Então, o reino de Deus é esse em que a mesa não é nossa. Você não é dono da mesa. Ele é dono da mesa. Então você não tem o direito de exigir como que os outros devem se comportar na mesa, porque ele é o dono da mesa, ele é o anfitrião. É ele quem nos serve. Ele é quem nos banca. Quem quiser tentar entrar pagando, se pagando para entrar à mesa, vai se sentir muito envergonhado. Porque o preço é altíssimo. E mesmo você dando a sua vida, é insuficiente. É Jesus que nos banca a mesa, meu querido. Só Ele que nos banca. Então Jesus olha para você e fala assim, peraí, a mesa é sua? Para você olhar com desdém ao outro, só porque ele chegou aqui atrasado, arrastando cadeira, falando alto? Que ele não fez o livro de etiqueta doutrinária que você fez? É? A mesa é sua? Você pagou? Filho. Você é que sustenta aqui? Você é que colocou esse banquete à mesa? É? Você merece estar aqui? Não. Então aí entra a oração do religioso. Pai, obrigado porque eu não sou como eles. Obrigado, Deus, porque quando eu vou na sua mesa, olha, eu tenho uma polidez, eu tenho uma fineza, eu sento certo, tenho a postura certa, eu sei manusear os talheres.
Deus, eu terminei o curso exaustivo de etiqueta doutrinária, comportamental. Eu sou mestre. Não sou como este. Olha esse aqui, ó. Deus, desculpa, tá? É meio vergonha ele. Não leva a mal, não. Ele não sabe direito. Tipo assim, vir na igreja. Olha o jeito que ele veste. Não leva a mal, não. Olha o cabelo dele, olha o jeito dele. Parece meio gay, né, Jesus? Não leva a mal, não. E Jesus olha e fala assim, você não tem nem ideia de quem eu estou escandalizado. Então, o reino de Deus é esse lugar que nós celebramos uma mesa que não é nossa, gente. A mesa não é do batista, do assembleiano, do presbiteriano. A mesa é de Deus, é de Jesus. E a mesa não pode ser de outro, porque Deus não pode ser confinado. Deus, Ele é Deus. Isso me faz também pensar, meus queridos, aquilo que celebramos com frequência, que é a ceia do Senhor. Porque eu entendo que a salvação é um processo contínuo em nossas vidas. Tem gente que acha assim, eu aceitei Jesus, recebi o passe vitalício, vou na mesa, assim, é minha, tal. Só que ela esquece que a salvação, ela acontece todos os dias na minha vida, na sua também. Por quê? Porque todos os dias você precisa ser salvo de novo. E você é, com o sangue de Cristo. Amém por isso. Mas todos os dias o sangue de Cristo tem que operar em você de novo. Por quê? Porque todos os dias você peca. Se fosse contar, todos os dias teria uma lista nova para se ler na mesa das coisas erradas que você fez. Só que Jesus não lê essa lista. Ele não fica passando a limpa assim, ó, gente, hoje na nossa reuniãozinha aqui de mesa, antes aí dos animadinhos comerem rápido, eu queria só ler aqui, tá? Algumas coisinhas que você fez. E ele vai na listinha. Jesus não faz isso. Porque muito embora o sacrifício dele foi uma única vez para uma salvação eterna, a salvação eterna, ela se dá todos os dias. Todos os dias eu sou salvo por Jesus. Todos os dias eu só sento na mesa porque o sangue de Cristo Jesus foi derramado para aquele dia. Então, meus queridos, se você pecou, não se sinta indigno de entrar na mesa. Porque já foi coberto. Jesus fala assim, poxa vida, você está em depressão sem experimentar do meu banquete por algo que eu já paguei? Deixa disso. Deixa eu remover essa culpa de você, esse medo de você, de que agora eu vou trazer juízo sobre você. Eu não trago juízo, eu trago uma mesa de banquete. Juízo é o pessoal da religião. Eu não. Eu trago outra coisa. Eu trago salvação. Eu trago graça. Portanto, celebre a mesa. Não deixe o seu passado tirar a oportunidade de celebrar a mesa hoje. Não deixe. Eu acho que isso é um pecado. É o pecado do desperdício, né? Alguém te chama para a churrascaria, você está morrendo de fome. O cara paga a conta. E você fala, não vou comer. Por quê? Eu fiquei muito constrangido, foi tão caro para você. Eu falei, pelo amor de Deus, né? É por isso mesmo que você tem que comer um monte. Porque custou caro. Jesus, eu acho que, às vezes, fala uma dessas para a gente. Poxa, aproveita, eu paguei caro por isso. Por você, meu querido. Aproveita. Come. Come. E, portanto, o verdadeiro escândalo no reino de Deus não são os fedidos, não são os que não tomam banho, não são aqueles que não fizeram aula de etiqueta para comparecer no jantar. E aí, meus queridos, na mesa entra um grupo e quero encerrar assim. Esse grupo é o grupo dos tradicionalistas. Eles chegam na mesa e eles falam assim, esses convidados atrasados não deveriam nem estar aqui, né? Chegaram depois. A gente já está na história aí de ser crente muito antes deles. Vocês são os tradicionalistas. E não fizeram o curso de etiqueta doutrinária comportamental.
Os tradicionalistas se acham dono da mesa. Eles escrevem as regras e dizem como que as pessoas devem entrar no salão, que horas elas devem se levantar, que horas sentar, quando comer, quantidade de sobremesa. Eles vão ditando as regras. Eles se acham donos da mesa. Eles escreveram tratados dizendo como que a mesa funciona. Aí chega um pessoal do lado oposto e também tem costumes, os seus costumes, mas absolutamente outros. Eles são extravagantes e impulsivos. Eles são impetuosos. E eles chegam à mesa fazendo barulho, falando alto. Sabe aquele negócio? Chega lá arrastando cadeira, pondo gente junta, juntando prato, metendo a mão na bandeja. É assim. E eles vão comendo a comida, já come a sobremesa antes da refeição, certo? São assim. Eles não vão respeitando os espaços, eles não esperam por ninguém, eles não são sensíveis à necessidade do outro. Eles vão lá e querem ter a experiência funcionando para eles. Veja que interessante, os tradicionalistas se acham donos da mesa. Os neopentecostais acham que detêm a experiência legítima da mesa. Não, aqui somente nós conseguimos ter a experiência máxima da mesa. E aí Jesus aparece e fala assim, nenhum e nem outro. Nenhum e nem outro. Ninguém detém o monopólio da experiência da mesa. Porque a mesa não é nem dos tradicionais, nem neopentecostais, e qualquer outro movimento que você inventar aí. A mesa é do reino. E no reino ninguém impõe regra. Aqui a única regra que tem é uma dívida de todos nós. E qual é a dívida? A dívida do amor. A mesa só tem uma regra, gente. Uma. E que se você não cumprir essa regra, você escandaliza o coração de Jesus, porque você vai maltratar os pequeninos. A regra do amor. Gente que pensa diferente de você, você até pode tentar convencê-la. Usar de argumentos, ter um bom papo com ela. Fica à vontade. Eu acho que tem que acontecer isso mesmo. Mas nunca em detrimento do amor. Aliás, se para você querer confrontar alguém que pensa diferente de você lhe causa uma angústia, uma aflição, vai subir naquele calor, aquela raiva, essa pessoa não entende o que eu estou falando, então é melhor você não falar. É melhor você só amar. Porque ela continua sendo digna de comer à mesa junto com você pela mesma razão que você é digno de estar ali também. O sangue de Cristo. Quem é que você está tentando tirar da mesa de Deus? Ah, pastor, já viu o pessoal desse movimento? Não desce, né, pastor? Cuidado para não tirar da mesa quem Jesus colocou. Ah, mas será que ele colocou mesmo? Pergunte para Jesus então. Eu não quero ser o juiz disso. Eu não quero. Aliás, no céu a gente vai ficar bem surpreso, hein? A gente vai achar que vai encontrar pessoas que estariam lá, né? E vai encontrar pessoas que nós acharíamos que jamais estaria lá. Nós vamos ficar surpreendidos. Quem é que você está tirando da mesa? Que muro é esse que você está levantando, que Jesus Cristo já derrubou há muito tempo atrás? Talvez é um muro não só daqueles que estão lá fora na comunidade, mas, meus queridos, são os muros que a gente levanta aqui na igreja contra o outro. Ah, porque ele veio de uma igreja tal, ah, porque ele não sei o quê, ah, tal. E são os muros que nós levantamos dentro da nossa casa. Porque meu cônjuge não entende, ele é cabeça dura. E nós vamos levantando os muros que Jesus já derrubou. Por isso, a ceia do Senhor, sabe o que é? A celebração dos muros caídos. E quando o muro cai, eu ofereço pão e eu consigo repartir. Muro de pé, não tem pão para ser repartido. É por isso que a ceia você nunca faz sozinho. Porque
o pão que te redimiu é também o pão que redime o outro. E todo mundo está nivelado. Ninguém é melhor do que ninguém. Por isso, meus queridos, vamos viver e deixar pulsar dentro de nós o reino de Deus. Não o reino humano, não o reino religioso, mas o reino de Deus. E por isso hoje eu quero convidar você a celebrar aquilo que Jesus já derrubou. Amém? Vamos adorar a Deus. Amém.